Exaltado seja o nome do Senhor, louvado seja Deus. Vamos meditar um pouco na palavra do Senhor? Abra sua Bíblia, mesmo assentado, Isaías 55, versículo 3. Isaías 55, 3. Depois eu quero ler também outro versículo, que é Jeremias 32, 40, mas vamos lá para Isaías 55, versículo de número 3, que diz o seguinte: Inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi e a vossa alma viverá. Porque convosco farei um concerto perpétuo, dando-vos as firmes beneficências de Davi. Amém? Agora Jeremias 32, 40. E farei com eles um concerto eterno, que não se desviará deles, para lhes fazer bem. E porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Amém? Louvado seja Deus. Lendo esses dois versículos, você já pôde entender que a aliança é eterna. A aliança que Deus fez com os homens é uma aliança eterna. Da parte de Deus, ela jamais será quebrada. Deus fez uma aliança e disse: esta aliança é eterna. E é interessante que a gente vê aqui que esse texto, tanto Isaías quanto de Jeremias, foram profecias direcionadas a Israel, ao povo que Deus escolheu como seu povo, povo peculiar. Se você acompanha a história e principalmente a de Cristo, você vai entender que esta promessa ela foi estendida a todas as nações da terra. O que isso quer dizer? Que eu e você estamos debaixo da aliança eterna de Deus. E que ele não quebra a aliança. A prova disso é que Israel rompeu essa própria aliança, indo após outros deuses, rejeitando e crucificando o Filho de Deus, e mesmo assim a gente vai ver Deus mostrando para Israel que a aliança não foi quebrada da parte de Deus. Vamos lá para, primeiramente, Deuteronômio 31:16, que a gente vai ver, Deuteronômio 31:16, essa aliança sendo quebrada, Deus próprio falando desta aliança por Israel. Deus diz o quê? E disse o Senhor a Moisés: eis que dormirás com os teus pais, e este povo se levantará e se prostituirá, indo após outros deuses dos estranhos da terra, para o meio dos quais vai, e me deixará e anulará o meu concerto que tenho feito com ele. Observa que Deus criou a aliança e disse: esta é a aliança, nos primeiros versículos que lemos, o meu concerto perpétuo ou eterno para convosco. E o povo quebrou essa aliança, ok? Ainda você pode observar em o outro versículo que pedi, vamos lá, Jeremias 11:10. A quebra da aliança por parte do povo de Deus. Amém? Jeremias 11:10. Tornaram as maldades dos seus primeiros pais, que não quiseram ouvir as minhas palavras, e eles andaram após deuses estranhos para servir, para o servir. A casa de Israel e a casa de Judá quebraram ou quebrantaram o meu concerto que tinha feito com os seus pais. Então observa que o homem quebra a aliança eterna de Deus, mas Deus não quebra a aliança. Observa aqui que ao ir após outros deuses,
adorações que não é a adoração que não é a Deus, o povo quebra a aliança. Quando o povo abandonou a Deus naquela época, eles foram após imagens de esculturas, né? Feitas de pedras, de madeiras, de gesso, e se prostraram e se curvaram diante daquelas imagens e disseram: estes agora são os nossos deuses, né? Baal, Moloque, a deusa Aserá, a deusa Diana, né? Os Baalins, que eram os fragmentos de Baal. Então a gente pode observar que este povo trocou a Deus, abandonou a Deus por coisas que não são nada, que nada é, por simples desejo ou capricho do povo, dizendo: não, olha, quer saber? Vamos trocar de Deus, vamos inventar um outro Deus. Aí iam após deuses criados pelas mãos dos homens, pelas mentes humanas, né? Por trabalhos de mão de homens. Nada são, não são deuses. Clama alguém a uma imagem de escultura e vê o que ela pode fazer. Para ela se transportar de um lugar para outro, ela precisa das mãos humanas. Isso não é Deus, né? E o povo se prostraram, o povo se prostrou, né, diante dessas imagens. E quebrando assim, Deus fala que eles quebraram aqui, tornaram as maldades dos seus primeiros pais. E ali eles não quiseram ouvir as palavras de Deus, porque as palavras do Senhor é como nós falamos, está aqui. Toda terça, toda quinta, todo domingo, entra ano, sai ano, e a palavra de Deus está aqui. O pasto verdejante está aqui. Mas o que, mesmo assim, irmãos, observando toda a maldade que Israel fez, esse povo aqui, eles abandonaram a Deus de tal maneira que eles quebraram a aliança, e a gente vê que Israel é o povo mais perseguido e é o povo que mais sofre sobre a face da terra. Eu fico imaginando, um homem só matou ali com o seu regime ali 6 milhões de judeus, porque eles fizeram isso, eles abandonaram a Deus. Hitler. Eu fico imaginando aquelas mães que tiveram seus filhos queimados ali em micro-ondas, né, há pouco tempo atrás, com o Hamas, né, os terroristas do Hamas queimaram, degolaram e filmaram tudo aquilo. E como fica a mente de mães israelitas, daquele povo de Israel? A gente pergunta, mas por quê? Porque esse povo abandonou a Deus. Este aqui é o resultado de abandonar a Deus, de quebrar a aliança com Deus. Esse povo fez isso, quebrou a aliança com Deus. Abandonou o Deus verdadeiro que criou o céu, a terra, os céus e a terra, e foi servir a um pedaço de madeira, a um pedaço de gesso, a uma pedra. E isso acontece. Aí, no momento do perigo, das perseguições, vão clamar a sua pedra, vão clamar a sua madeira e ver o que vai acontecer. Era para Deus ter rejeitado e abandonado para sempre, né? Mas não. Deus, em sua infinita misericórdia, prometeu restaurar a sua aliança com o seu povo. Por quê? Porque a aliança é eterna. Então, ou seja, ela foi quebrada pelo povo, e Deus foi lá e enviou o seu próprio filho e reestabeleceu, né? E esse povo ainda de Israel matou, crucificou o Filho de Deus, mas mesmo assim eles estão debaixo da promessa de Deus. Estão sofrendo consequências? Estão. Por quê? Porque abandonaram a Deus. Porque não serviram ao Senhor. Não deram crédito à palavra de Deus. Mas se você observar no capítulo 31 de Jeremias, você vai ver que Deus restabelece a sua aliança, ele promete. Por quê? Porque Deus ele vai atrás do que é dele. Ele enviou o seu Filho amado para morrer, crucificado, para restabelecer, para restaurar a aliança. Nós estamos falando aqui, você já começa a entender a seriedade, o valor que Deus dá à aliança que ele tem para contigo. Pecou, caiu,
ele não quebra a aliança, ele vai atrás. Ele vai buscar o que é dele. Jeremias 31 diz assim, naquele tempo, diz o Senhor, serei o Deus de todas as gerações de Israel e elas serão meu povo. Isso aqui, Deus está falando que ele vai ser ainda no futuro, isso aqui, tá? Ele será como foi no início. No início, era o Deus de Jacó, de Israel, de todas as tribos e todas as gerações. Efraim, Manassés, né? Judá, era o Deus de todas as tribos, todas. E este povo abandonou o Senhor. O Senhor diz, olha, ele espalhou pelo mundo. Né? Sofreu, só os assírios praticamente varreram do mapa, mataram muitos e muitos, mas mesmo assim o Senhor ainda promete ajuntar, eu ainda vou ser um dia, olha o plano de Deus, o propósito de Deus, a promessa de Deus, e ela vai se cumprir. Deus diz, eu ainda vou ser um dia, naquele tempo ainda, diz o Senhor, eu vou ser de novo o Deus de todas as gerações, eu vou ser de novo. Isso é misericórdia e amor. Aí, no versículo 2, Deus, assim diz o Senhor, o povo que escapou da espada encontrou graça no deserto. Israel mesmo, quando eu fiz descansar. Olha o 3. Há muito que o Senhor me apareceu dizendo, com amor eterno, olha novamente a palavra eterna, a aliança é eterna, o amor é eterno, não acaba o amor de Deus, a promessa de Deus está sobre a vida de Israel e da igreja para a eternidade. Com amor eterno te amei, com amor eterno eu te amei, também com amáveis benignidade eu te atraí. Você está entendendo o que é um Deus ir atrás de um filho, de um servo que se embrenha no pecado, que se embrenha no mundo, que se envolve com as imundícias do mundo, e o Senhor vai atrás, através do Espírito Santo, através de uma palavra pastoral, através de um hino, através de um conselho, e diz, eu vim atrás de você para te tirar deste lugar e trazer você de volta para debaixo da minha proteção, da minha comunhão e do meu zelo. Olha como diz, eu estou te atraindo a mim novamente. Esta palavra, ela é como um imã. O imã atrai, você passa ali, tem um prego ali, você passa o imã, perto o imã não resiste, ele é atraído. Né? O prego não resiste, ele é atraído pelo imã e se junta novamente. Assim, Deus promete fazer com os que estão afastados, com os que estão se desviando, com os que estão se desanimando. Deus diz, eu atraio, porque é meu, a aliança é eterna. E o 4 diz, eu ainda edificarei, né? E será edificada Israel. É interessante que se observar mais na frente do versículo 12, até o 12 e o 13, diz assim, hão de vir e exultarão na altura de Sião e correrão aos bens do Senhor. Olha Deus dizendo, novamente eles vão correr aos bens do Senhor. A comunhão do Senhor, eles ainda vão desfrutar, isso aqui é promessa, é profecia de Deus, dizendo, ainda desfrutará das minhas bênçãos, das minhas delícias, esteja aonde estiver, eu vou te buscar, Israel. Deus fala, olha, vocês estarão aí, claro que eu estou aqui parafraseando, nas 4 partes do mundo aí, nos 4 cantos do mundo, né? Mas eu vou te buscar. Eu vou te trazer de volta. Então, onde vi, exultarão na altura de Sião e correrão aos bens do Senhor. Aí Deus diz, olha o trigo, o mosto, que quer dizer o vinho novo, o azeite, os cordeiros, os bezerros. Aqui está falando de toda a bênção, de toda a riqueza, de toda a prosperidade que Deus havia prometida no plano original, no plano primário. Ele estava novamente dizendo, vocês virão. Um jardim será regado, nunca mais andarão tristes, eu vou tirar de vocês as tristezas, as angústias, né? E então a virgem se alegrará na dança, e também os jovens, os velhos, e tornarei o seu pranto em alegria, e os consolarei e os transformarei em regozijo
né, a sua tristeza. Eu vou pegar a sua tristeza e vou transformar em alegria. Eu vou pegar o seu pranto e vou transformar em felicidade. Eu vou te consolar. Isso aqui Deus está falando para um povo que disse, eu não quero esse Deus, eu vou atrás de Baal, eu vou atrás de Moloque, eu vou atrás de Aserá, né? Eu vou atrás de Dacon, né? Aquele que caiu com o rosto em terra, Dagon, né? O deus Dagon que caiu com o rosto em terra ali diante da Arca do Senhor. Apenas a Arca do Senhor derrubou aquela imagem, né? Aí você fica imaginando o que esse povo foi buscar. Por que esse povo saiu desse jeito? Esse texto de Jeremias, eu não vou ler ele todo porque ele fica muito grande. Mas Deus, ele, ao prometer restaurar a Israel, restaurar a comunhão com o seu povo, porque a sua aliança é eterna, ele chega a ponto de citar uma das tribos, né? Porque ele podia citar qualquer uma das tribos, mas ele diz assim, no versículo 20, diz assim, não é Efraim para mim um filho precioso? Olha que coisa linda! Como é que eu vou abandonar o meu filho? Gente, não é Efraim para mim um filho precioso? Uma criança das minhas delícias? Chega a doer, não é? Deus falando de um filho, como é que eu vou abandonar? Olha, porque depois que, mesmo ainda que eu falo contra ele, eu brigo com ele, eu dou bronca nele, eu repreendo ele, eu redargo ele, ainda eu lembro dele, solicitamente, ou seja, amorosamente, né? Misericordiosamente, solicitamente. Por isso, se comove por ele o meu coração. O povo tem um ditado a dizer que o coração de mãe sempre cabe mais um, né? O coração de Deus cabe o mundo inteiro. Né? Olha que coisa interessante. E deveras me compadecerei dele, diz o Senhor. Isso aqui é misericórdia pura. Isso aqui é amor puro. É bondade pura. Deus dizendo, eu vou restabelecer. Eu vou restaurar essa comunhão. Então, no princípio, Deus tinha toda essa comunhão com Israel, e aí Deus diz, eu ainda serei o Deus da sua vida novamente. Eu serei o seu Deus para sempre. Eu vou te atrair a mim. Aí quando Deus fala assim, eu vou te atrair porque você é para mim um filho precioso, um filho das minhas delícias, mesmo tendo eu te repreendido, mesmo tendo eu te corrigido, né? Eu me lembro de ti na minha misericórdia e dos teus pecados eu não me lembro mais. Deus diz assim, lançarei os teus pecados no mais profundo do abismo e deles eu não me lembro mais. Gente, quem faz isso, se não Deus? Deus pega o único filho no céu, santo, e manda para cá para morrer crucificado, para restabelecer a aliança. E diz, aquele que nem mesmo o seu filho poupou, antes o entregou por amor de nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Interessante. Aí eu fico pensando o seguinte, o que este povo queria? O que mais alguém busca fora da presença de Deus, Ailton? O que é que alguém vai buscar lá fora? Eu fico imaginando o seguinte, Juninho, o que é? O que é melhor do que Deus? O que tem mais valor do que Deus, do que a comunhão, do que a eternidade? A ciência diz que nós precisamos de 4 coisas para viver, que é água, luz, comida e ar. Água, luz, comida e ar. Se é água, luz, comida e ar, olha o que a Bíblia diz de Jesus. Ele é o sopro da vida. Vai lá, meu filho, em Gênesis 2:7. Se quer buscar um novo ar para a sua vida, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. Então o homem só passa a ser alma vivente a partir do sopro de Deus. Então o que é que eu vou buscar fora? Se o fogo que eu preciso para respirar é o Senhor, pouco tempo
tivemos uma pandemia, onde muitas pessoas morreram buscando ar e não achavam. Procurando ar e não tinha ar para respirar. E o Senhor diz, eu sou o ar que tu respira. Se a ciência diz que eu preciso do ar para viver, o Senhor é o sopro da vida. Gênesis 2, 7. A água é vida. Sem água ninguém vive. A pessoa quando fica num local longe, ele morre primeiro de sede, depois de fome. De fome ele não morre, né? Morre de sede, porque seca e acaba. Então, João 4,14. O que eu vou buscar lá fora? Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Tem um monitor aqui na frente, eu já costumei olhar para trás, né? Vocês estão entendendo? Se eu preciso de ar, ele é o sopro da vida. Se eu preciso de água, ele é a água viva. Vocês estão entendendo? O que é que o povo vai buscar lá fora? Fique assim imaginando o que Israel queria através de Moloque, de Baal. Né? A ciência diz que eu preciso do ar para respirar e da água. Mas ela diz também que eu preciso do pão. João 6,35. Ele é o pão da vida. E Jesus lhe diz, eu sou o pão da vida. O que vamos buscar fora? Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. Quem crê em mim nunca terá sede. Então, eu sou o ar que você precisa respirar. Gênesis 2,7. Eu sou a água que você precisa para beber, a água viva que saltará para a vida eterna. Eu sou o pão da vida. João 6,35. E eu sou a luz do mundo. João 8,12. Tudo que a gente precisa, o Senhor é para nós. João 8,12. Falou e expôs Jesus outra vez, dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá vida. Aí eu pergunto, a pergunta que foi feita por um dos servos do Senhor ali, quando Jesus pregava uma palavra, e eles disseram, Senhor, esta pregação é muito dura, esse sermão. Jesus fala, e o povo começou a ir um canto, outro para o outro. Jesus falou, se queres, pode ir também. Aí eles viram para Jesus e disseram, o quê? A quem iremos nós se só tu tens as palavras de vida eterna? E eles entenderam, e eram israelitas ali. Agora, é interessante que eles não disseram, Senhor, aonde iremos nós? Não é aonde, é a quem, porque quando se sai da presença de Deus, se cai na mão de um. Não é aonde, é na mão de um. Só existe o céu e o inferno. Só existe o Deus e o diabo. Se não estiver nas mãos de um, sob o domínio de um, sob a adoração de um, está nas mãos do outro, querendo ou não, não tem jeito, não há meio termo. Quem não serve a Deus, serve ao diabo. Não adianta, eu não sirvo o diabo de jeito não está servindo até em falar isso, porque se não estiver na presença de Deus, Está na presença de quem nesse mundo? O mundo jaz do quê? No maligno. Então, o que a gente pode entender disso aqui? É que o Senhor, Ele é tudo para nós. Ele é o ar que precisamos, Ele é a água que precisamos, Ele é o pão que precisamos, Ele é a luz do mundo. Então, Ele é tudo para mim, Ele é tudo que eu preciso. Ele é tudo que nós precisamos. Não há meio termo. Por isso, o discípulo diz, a quem iremos nós? Não é aonde, é a quem iremos nós? Se só tu tens palavra de vida eterna. Não é Pedro, não é Maria, não é José, não é Baal, não é Alá, é Jesus Cristo. E todos esses outros não são deuses. Às vezes as pessoas acham que estão servindo a Deus, não estão. Só serve a Deus através de Jesus Cristo. Jesus diz, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Lá em 1 Timóteo 2,5 diz, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Não tem outro. O que Israel ia buscar? Já está aí, né, meu filho?
Então, se ele é tudo isso para mim, pastor, eu sinto que eu preciso voltar a ter a minha comunhão com Deus. Eu preciso voltar ao meu primeiro amor. Gosto tanto daquele hino, né? Quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Se você quer, a aliança é eterna. Ela está sendo restaurada, restabelecida nesse momento na sua vida. Se dobrar os joelhos, se buscar ao Senhor. O que diz lá em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 13 a 18? Se eu quero voltar à minha comunhão com Deus. Olha que lindo esse texto. 2 Crônicas 7, a partir do versículo 13. Diz assim: se eu cerrar os céus, vê, que não é ninguém, é só Deus que domina sobre tudo, né? Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se eu ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, mas se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar, porque agora eu escolhi e santifiquei esta casa para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Interessante é que é tão simples, não preciso sacrificar, não preciso pagar promessa, não preciso fazer votos, não. Eu preciso voltar a Deus, me humilhar, orar, buscar a sua face, me converter dos meus maus caminhos, e o Senhor diz assim: eu vou sarar a sua terra, porque a minha aliança é eterna. Volte-se para Deus, arrependa-se, porque o perdão é imediato. Porque o Senhor Jesus fez contigo uma aliança eterna. E se o meu povo... Porque às vezes a gente não prospera, quebra a cara e sofre. Aí os céus estão cerrados, né? Esse negócio de céu de bronze é bíblico aqui, viu? Se eu cerrar o céu, não vai haver chuva. Se o Senhor... eu vou ordenar o gafanhoto que consuma. Isso aqui, trazendo para os dias de hoje, escassez mesmo de emprego, de trabalho, de finanças, de vida. Não tem vida, sem Jesus não tem vida, ele é a vida. Ele é o fôlego da vida, ele é o pão da vida, ele é a água da vida, ele é a minha vida, ele é a tua vida. Jesus é tudo. Não adianta. Eu estou servindo a Deus. Está servindo o Senhor? Está debaixo da palavra do Senhor? Se não estiver, é só voltar ao seu primeiro amor, porque é tão simples, é só se arrepender, é só voltar a Deus que vai tudo dar certo, a prosperidade, a bênção do Senhor. Hoje foi lido no início aqui sobre não adianta o sacerdote oferecer holocausto, sacrifício e tal, não, o perdão, a misericórdia, a restauração, a salvação vem de Jesus Cristo. Ele é o Senhor. Então, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O que quer dizer isso aqui? Restauração da minha aliança eterna. Amém? Eu quero sarar a sua terra para que ela possa produzir e perdoar os seus pecados para que você possa ter aliança comigo novamente. Só isso. Perdão e misericórdia estão sendo oferecidos. Amém? Alguém nessa noite quer aceitar esse Jesus como seu único e suficiente Salvador? Ou você aí que está nos vendo pela internet e deseja fazer uma aliança com Deus, aliança eterna, ou renovar a sua aliança, você mesmo na sua casa pode dobrar os seus joelhos agora
e entregar a sua vida a Jesus Cristo. E será perdoado. Alguém também nessa igreja quer aceitar esse Jesus? Levante a sua mão. Quem quiser, levante a mão e nós estaremos orando por você e também a sua aliança será eterna com Cristo. Tem alguém que quer aceitar a Jesus? Levante a mão. Amém? Nós vamos nos colocar de pé, vamos orar ao nosso Deus. Vou orar ainda pela pessoa que está em casa. Vamos orar. Senhor, o teu servo, a tua serva, o teu filho, que está em casa, que sentiu neste momento que o Senhor falou ao coração dele. Transforma esta vida, perdoa os pecados, sara, ó Deus, a terra, a vida, Senhor, sara as finanças. Senhor, a tua aliança é eterna. Restaura, restabelece essa aliança para com esse povo. O teu perdão é oferecido gratuitamente. Ainda estamos no tempo da graça e da misericórdia. Pai, perdoa os pecados dele, perdoa os pecados dela e restaura, ó Deus, a vida espiritual e também deles a tua salvação em nome de Jesus. Amém. E Deus te abençoe.